A palavra que Deus me tem dado, eu quero dividi-la com vocês. Eu nunca tinha compreendido essa palavra até então. E eu sempre tive uma dúvida. E não sabia a resposta. Jesus falou a respeito do reino de Deus para as multidões, todo tipo de gente. E ele falava em parábolas, fazendo comparações. Aí alguém chegou para ele e disse: Senhor, por que nos fala em parábolas? Porque fica difícil para a gente entender. Então Jesus respondeu assim para eles: olha, a vocês é dado a saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, para alguns é revelado o reino de Deus. Mas nem todos têm acesso ao reino de Deus. Então é falado para esses todos que são, esse resto que está do lado de fora, que eles não venham entender e se converter. É dura a palavra, é ou não é? Porque você fala assim, poxa, mas Jesus não veio salvar todos. Ele não veio dar a vida por todos. Então, por que ele mesmo faz acepção de pessoas? Porque, de fato, a maioria não crê. Você sabe disso. A maioria, na sua casa, sua família, é ou não é? Você fala, você dá o seu testemunho, você mostra com a sua vida que você teve uma transformação, que a sua vida mudou. Mesmo assim, os seus entes queridos, muitos, não se convertem. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Então, nós descobrimos que 2 tipos de pessoas existem neste mundo. A maioria que vai gemer no inferno e uma minoria que será salva. Aqui está escrito isso. Eu vou repetir o texto para que você fique bem compreensível isso. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Os mistérios do reino de Deus. A vocês são revelados mistérios do reino de Deus. Quer dizer, aqueles que têm acesso aos mistérios do reino de Deus, que entendem, que compreendem, então estes são os bem-aventurados, são os que são salvos. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam. E essas pessoas não percebem. Você fala. Quanto mais você fala, mais elas ficam em dúvidas, mais ficam encucadas. E ouvindo, ouçam, mas não entendam. Quer dizer, não é para elas entenderem. Não é para elas perceberem. Para que não se convertam e lhes seja perdoado os pecados, sejam salvos. Olha só, como Deus separa os cabritos
das ovelhas. Separa. Ele faz separação. Está escrito aqui, eu vou dizer, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Guarde esses versículos. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 11 e 12. O que quer dizer? Por que Jesus fala nesses termos? Para que os de fora não entendam e não sejam convertidos, não sejam perdoados, não sejam salvos. Quem são esses de fora? Quem são? Esses de fora, certamente, com certeza, Deus já sabe que não serão salvos, mesmo vendo milagres, mesmo ouvindo a palavra, mesmo entendendo a palavra. E por que não serão salvos? Porque não são humildes. Esse é o que é o problema. Humilde. O que é o humilde? O que é ser humilde diante de Deus? Humilde não tem nada a ver, humildade não tem nada a ver com pobreza. Porque muitos pobres são soberbos, assim como muitos ricos são humildes. Zaqueu, por exemplo, era um homem ladrão, rico, mas era humilde. Você pode ler isso na Bíblia. O jovem rico era rico, mas não era humilde. Então, a humildade que Deus trata é aquela criatura que recebe a palavra de Deus com ações de graças, como preciosidade, como pérolas, como tesouro que é trazido do céu e que faz permanecer a vida por toda a eternidade. Jesus disse para as pessoas que estavam lá no Monte das Bem-aventuranças, ele disse, primeiro ensinamento, bem-aventurados os quê? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, os arrogantes, os presunçosos, os orgulhosos, os que confiam em si mesmos, estes vão passar de lá, vão ficar do lado de fora, não vão entender as coisas de Deus. Vamos citar, então, aqui, como, para você entender melhor, para ficar bem compreensível, o fato de um caso, um exemplo, que é o caso de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó mostra claramente esse versículo aqui. Eles nasceram, eram gêmeos. Mas quem nasceu primeiro foi, quem foi? Esaú. E Jacó veio em seguida. Então, Esaú teve o privilégio de ser já carimbado para ser o primogênito. Primogênito. O primeiro filho homem, naquela altura, era muito importante para a família, extremamente importante para a família. O primeiro filho homem seria o substituto do pai na liderança da família. Então, o pai morreria e ele assumiria as responsabilidades da família. Então, era muito importante, extremamente importante, isso determinado por Deus. Então, o primogênito tinha muito mais do que isso, de que esse privilégio de ser o chefe da família. Ele tinha o privilégio de ser o abençoado do Senhor. Ele tinha o privilégio de ser consagrado ao Senhor. Ele tinha o privilégio de ser já de Deus. Ele não precisava nem ser consagrado no altar, porque ele já nascia com a bênção de Deus, o primogênito. Por quê?
Porque o primogênito representava, ou representa, não representava, continua, representa o primogênito de Deus, que é Jesus. Amém, pessoal? Então você vê que tudo é coordenado, tudo é acertado direitinho nos céus. Então, o primogênito era o abençoado do Senhor. Mesmo assim, Esaú, como era um homem cheio de talentos, de virtudes, Esaú era um homem forte, saudável, caçador, que na época era extremamente importante, porque o homem era o supridor, o que fazia suportar, dar suporte à sua família. Então, quando nascia um homem, havia palma, havia festa. Quando nascia uma menina, nasceu uma menina. Por quê? Porque o homem era caçador, o homem era o provedor da família. Também o homem era o defensor da família. Então, quando você lê na Bíblia que a mulher levava água, ia buscar água, eram serviços mais simples, que não era para os homens. Porque o homem tinha a função de prover, de proteger a família. Esse homem, Esaú, era o eleito de Deus. Era o eleito de Deus. Eleito de Deus. Ele sabia disso. Mas, porque ele era forte, caçador, ele era um homem viril, um homem, enfim. O pai gostava, Isaac gostava muito do seu filho Esaú. Primeiro porque ele era o primogênito e porque também ele era um homem caçador. Mas esse filho primogênito, mesmo sendo primogênito, ele, na hora da necessidade, na hora da fome, ele trocou esse privilégio, esse direito, por um prato de lentilhas, na hora da fome. Estava com fome, muita fome, e o irmão Jacó, que tinha interesse nessa bênção da primogenitura, ele negociou. Sabe como é que é judeu, né? Judeu é judeu. Então ele negociou, peraí, se você quer um pouco do meu cozinhado, do meu cozido, então me dá o direito da sua primogenitura. Diz o texto sagrado que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ele negociou o seu direito de primogenitura. Quer dizer, algo espiritual, extremamente importante, ele negociou, trocou por dinheiro, trocou por comida. Então isso ofendeu Deus. E é justamente essa situação daqueles que estão do lado de fora, aqueles que ficam do lado de fora. Aqueles que ficam do lado de fora, que ouvem a palavra e não entendem, não conseguem perceber, embora sejam inteligentes, mas não conseguem perceber, para que não sejam salvos, são justamente do tipo de Esaú, que desprezam aquilo que Deus está oferecendo. Por que Esaú desprezava? Porque ele era forte. Porque ele era um homem caçador, um homem sábio, etc, etc, etc. E é exatamente isso a condição dos orgulhosos, dos que não são humildes. Eles creem na força do seu braço. Eles creem na força da sua inteligência, da sua capacidade, na sua habilidade. Eles creem em si mesmos. E não estão nem aí para depender da misericórdia de Deus. Estes ouvem e não entendem. Eles têm habilidade para serem cientistas, mas não têm habilidade para entender um mínimo da palavra de Deus.
são inteligentes numa faculdade, numa universidade, mas são burros quando chegam na igreja, se prega e ouve a palavra de Deus. Não entende nada. São zerados. São, desculpa a expressão, estúpidos. Não entendem a palavra de Deus. Não é que eles não entendam, é que Deus não permite que eles entendam porque são orgulhosos. Não são humildes. Então você luta, fala, orienta, prega, faz oração pessoal, impõe as mãos, faz tudo que tem direito. O pastor dá o melhor de si, mas ele não quer nada, porque ele conta consigo mesmo. Ele não precisa de Salvador, ele não precisa de Jesus. Então esses não vão entender nunca a palavra de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei. Qual é a sua posição diante de Deus? Se você confia na sua força, na força do seu braço, se você confia na sua capacidade intelectual, se você é uma pessoa esperta, inteligente, se você confia nisso, fica difícil para você entender as coisas de Deus. Por isso que na igreja do Senhor Jesus, as pessoas mais simples são as pessoas mais abençoadas. As pessoas mais, digamos assim, ignorantes são mais fáceis de entender a palavra de Deus, porque elas são humildes por natureza. Elas dependem mesmo de Deus. Então, não se trata de merecer ou não merecer. Ah, eu não mereço. Não é isso. Você passa a desmerecer quando você confia em si próprio, quando você confia na força da sua inteligência, na força do seu braço, e tal, e tal. Você é uma pessoa habilitada. Você é uma pessoa muito habilitada. E então você confia nisso. Lembra do rico? Jesus falou assim. O que Jesus falou? É mais fácil o camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Não é porque ele tem dinheiro, não. Porque Abraão era um homem riquíssimo. O próprio Zaqueu era riquíssimo. Não se trata de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Se trata, sim, de se confiar naquilo que tem. Então, uma pessoa tem muito dinheiro, ela confia no seu dinheiro. Ela confia no seu dinheiro. Quando ela tem uma enfermidade, quando ela tem uma dor de cabeça, uma dor de barriga, ela, porque tem dinheiro, manda trazer o médico, o melhor médico do mundo na sua casa. É ou não é? Ela vai onde estiver o melhor médico do mundo. Ela confia no seu dinheiro. Ela não tem a humildade de dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso, só milagre. Então, é difícil para essa pessoa se inclinar e entender os mistérios do reino de Deus.